Continuando o estudo do livro de Mateus, hoje vou meditar no capítulo 8. Esse capítulo 8, no capítulo 7, nós vimos que Jesus ele termina o Sermão do Monte e agora Mateus, ele vai, aqui a partir do capítulo 8, ele vai colocar várias passagens que correspondem à prática do ministério de Jesus, ou seja, as curas, o que estava acontecendo durante o seu ministério, né? E o capítulo aqui, ele se passa na região da Galileia, onde Jesus concentrou grande parte do seu ministério inicial, e Cafarnaum, aqui nós vamos ver que ela se torna o ponto central das suas atividades, enquanto os milagres, ele serviu como uma confirmação tanto para os judeus quanto para os gentios, que o reino de Jesus, que o reino de Deus, havia chegado ali, naquele lugar. Então ele começa com a cura de um leproso e ele diz assim: ora, descendo ele do monte, Mateus começa descrevendo, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, sabes, se quiseres, pode purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Ou seja, aqui Jesus já começa o seu ministério curando pessoas, né? E aqui nós vemos a cura desse leproso, porque naquela época o leproso ele era afastado do convívio social, ele era colocado em um leprosário e ali ele ficava afastado da sociedade, afastado do convívio das pessoas. Mas aqui a gente vê que esse leproso, ele chega, se aproxima de Jesus. Então significa dizer que quando ele ouviu falar que Jesus estava ali na cidade de Cafarnaum, ele veio por certo lado do leprosário e veio diretamente falar com Jesus e diz assim, tendo se aproximando, adorou. Ou seja, ele não chegou logo dizendo, pedindo a Jesus. Qual foi a atitude daquele leproso? Quando ele se aproxima de Jesus, ele vai demonstrar fé, humildade, e ali ele reconhece que ele está diante do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, ele está diante de Jesus, e ele se prostra, e se adora, e diz, Senhor, se quiseres, podes purificar-me, né? E aí, Jesus, então, ordena que aquele homem, cura aquele homem, ele diz, quero ser limpo. E na mesma hora, Jesus manda que aquele homem vá até ao sacerdote, porque conforme Levítico, lá em 14, né, quando uma pessoa era curada, ela tinha que ser confirmada a cura através do sacerdote. Jesus, como sabe que isso já era um costume antigo, para que a confirmação daquela cura seja oficial, porque senão iam dizer, é mentira, ele não foi curado. Mas Jesus queria que a confirmação viesse do próprio sacerdote. E então ele manda que aquele homem vá lá no sacerdote, fazer da mesma forma que eram feitas lá nos antepassados, que ele confirmasse a cura daquele rapaz. E isso também iria servir de testemunho ao povo, mostrando que Jesus não aboliu a lei, mas a cumpriu, porque Jesus estava fazendo as mesmas coisas que se fazia no Antigo Testamento, no passado. Aí no versículo 5, continua mais a descrição, Mateus continua descrevendo outras curas, e ele vai descrever a cura de um centurião, de um criado de um centurião, e diz assim, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente.
Centurião, naquela época, era um homem, um soldado, que tinha a seu comando 100 pessoas. Por exemplo, ele era chamado de centurião, porque ele tinha um cento, 100 pessoas, 100 homens que estavam sob o seu comando. Então, ele mandava em 100 homens. Aí ele diz, Jesus, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno que entre em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai e ele vai, a outro, vem e ele vem, e ao meu servo, faze isto e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro, ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vá e faça feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Ou seja, aqui nós vemos aqui uma demonstração de fé, né? Porque aqui a gente vê que Jesus mesmo reconhece naquele homem uma demonstração grande de fé. Porque ele disse que nem mesmo em Israel ele viu tão grande fé. E quando ele diz, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Aí ele está dizendo, ele está já falando aqui que o reino de Deus não iria ser apenas para Israel, mas ele viria para todo aquele que cresce nele, tanto para os judeus quanto para os gentios. Por isso que ele fala para esse centurião, assim, se surpreendendo com a fé daquele homem, porque talvez, como ele era um centurião, ele poderia ser um cidadão romano, e ele está tão admirado da fé daquele cidadão romano, que diz que não encontrou em Israel, os israelitas, os judeus, não encontrou ninguém com a tamanha fé daquele homem. Mas isso Jesus já estava falando a respeito de que aquele homem de fora, que não era de Israel, e aqui no versículo 11 ele acrescenta mais, digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ele está dizendo, olha, todos os que vêm de fora vão se sentar junto com Abraão, Isaque e Jacó, à mesa no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino, ou seja, os filhos de Israel, que Jesus estava ali entre eles, iriam ser lançados aonde? No lago de fogo, e haveria choro e ranger de dentes. Então Jesus já estava falando que a salvação viria para o mundo inteiro. E no versículo 14 diz assim, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada. Então aqui nós já vamos na terceira cura de Jesus, né? Primeiro o leproso, depois o servo daquele centurião, e agora a gente vai ver a sogra de Pedro, do apóstolo Pedro. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Ou seja, aqui quando Jesus chega na casa de Pedro, ele encontra a sogra dele com febre e ela toca, somente ele faz um toque, né? Jesus tomou-a pela mão, ou seja, tocou na mão daquela mulher e
a febre desapareceu. Ou seja, o toque de Jesus aqui comunica a restauração. E a mulher, em gratidão, se levanta rapidamente e passa a servi-lo. Ou seja, Jesus aqui, mais uma vez, está demonstrando, fazendo seus milagres, né? Curando a sogra do seu discípulo, a sogra de Pedro. No versículo 16 diz assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Então aqui, esse versículo, a partir do versículo 16, quando diz que chegava à noite, chegava para ele doentes trazidos de vários locais a Jesus, e apenas com uma palavra ele os libertava, ele os curava, né? Isso por quê? Porque Jesus estava profetizando, já estava usando a palavra que tinha lá em Messias, já lá no livro de Messias, na Torá, já estava escrito: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. É assim também que nós devemos orar quando nós vamos pedir sobre cura de doenças, né? Assim como está escrito, assim foi como Jesus leu essa palavra. Ele falou a palavra que estava lá na Torá, ou seja, ele profetizou a profecia que estava em Isaías. Para quê? Para que aquela palavra se cumprisse. Então ele curava os doentes usando a palavra. E esse capítulo aqui, esse versículo, revela o caráter messiânico de Jesus. Ele não apenas remove o pecado, mas assume sobre si as consequências do mundo caído, incluindo as doenças, né? Porque ele veio para curar, primeiramente, salvar a primeira alma, né? E ele fazia isso, salvava e, ao mesmo tempo, curava as consequências do pecado, que eram as doenças. Da mesma forma, é hoje. Jesus veio também para curar, salvar e curar as consequências do pecado, que são as doenças que existem, né? A partir do versículo 18, diz assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Ou seja, Jesus, ele diz que o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Porque Jesus estava vendo que as multidões estavam seguindo ele, né? E ele decide atravessar o mar. Mas aí chega um dos seus discípulos. Não, primeiro um escriba, né? Um escriba chega para ele e pergunta a ele: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Aí Jesus diz: o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ele estava dizendo que o trabalho dele, a missão dele, exigia a disposição para abrir mão do conforto, da segurança. Ou seja, ele não tinha uma casa, ele estava andando por todos os lugares, ele não tinha onde repousar, né? Então ele está dizendo que o discipulado, que o ministério dele, que a função dele era uma função árdua, dura,
que ele tinha que abrir mão do conforto e da segurança. Por isso que ele diz, aquela pessoa que estava tentando seguir a Jesus, e ele disse que ele iria seguir Jesus por todos os lugares, mas Jesus diz, não, eu não tenho onde repousar a minha cabeça. Aí outra pessoa chega para segui-lo, mas ele diz, mas antes eu vou sepultar o meu pai. Aí Jesus responde de forma direta, siga-me e deixe que os mortos sepultem os mortos. Primeiro ele diz, olha, aquele que me seguir, pode ter certeza que não vai encontrar, você não vai me seguir para encontrar bonança, para encontrar conforto. Não, aquele que vai me seguir vai encontrar dureza. Aí o outro diz, deixa primeiro eu ir sepultar o meu pai. Aí Jesus diz, siga-me e deixe que os mortos sepultem os mortos. Ou seja, ele está dizendo, o chamado para seguir a ele é prioritário em tudo, né? Não é que Jesus estava desvalorizando o luto, mas ele estava destacando que nada devia impedir a obediência imediata ao reino. Era isso que Jesus estava dizendo. E ele continua. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança, e maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ou seja, aqui no barco, né, vem aquela tempestade ameaçando, né, os discípulos de Jesus, e Jesus, surpreendentemente, ou seja, estava dormindo, ou seja, todos os outros que estavam no barco, com medo daquela tempestade, e Jesus estava dormindo, e diante do pânico dos discípulos, Jesus levanta, repreende os ventos e o mar, e depois ocorre aquela bonança. Então aqui o espanto daqueles discípulos, eles ficam espantados e perguntam, quem é esse que até os ventos lhe obedecem? Né? Ora, se Jesus, se ali eles estavam diante do Senhor da criação, que era o próprio Deus encarnado, como é que Jesus não ia ter poder para acalmar os ventos e as tempestades? Mas isso significa também dizer que é Jesus que acalma. Jesus está conosco, Jesus estava com eles no barco, assim como Jesus está conosco também na nossa vida. Então, quando nós estamos atravessando as tempestades, né? Muitas vezes nós pensamos que nós estamos sozinhos. Às vezes, Jesus pode achar que Jesus está dormindo, né? Jesus não está conosco. Às vezes, nós estamos atravessando tempestades, problemas, e achamos que nós estamos sozinhos, que Jesus não está conosco. Mas Jesus está apenas esperando que nós vamos lá buscar Ele, pedir a Ele, porque assim como foi com eles fizeram, Senhor, salva-nos, perecemos, clamaram a Ele. E aí Ele veio e acalmou a tempestade. É assim também na nossa vida. Quando nós clamamos a Ele com fé, com segurança, com confiança, Ele vem e acalma todas as tempestades. A partir do versículo 28 diz assim, tendo-se chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo entre os sepulcros, a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, que temos nós contigo, ó filho do homem? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então, os demônios lhe rogavam, se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos, pois ide, ordenou-lhes Jesus.
E eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeira abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e chegando à cidade contaram todas estas coisas e o que aconteceu aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Aqui nós vamos ver esse milagre que Jesus fez, da retirada, né, na terra, na região dos Gadarenos, né, onde esses dois endemoniados que vieram saídos dos sepulcros, né, eles estavam aterrorizando a população, mas quando eles viram Jesus, eles reconheceram que eles estavam diante de Jesus, e os demônios, o que é que eles pediram? Né? Se você for nos expelir, que nos mande para as manadas de porcos. E é assim que Jesus faz. Tira eles da vida dos dois homens e envia para as manadas de porcos. Por quê? Porque os demônios, eles temem o juízo futuro. Por isso que eles suplicaram para serem enviados aos porcos. Né? E Jesus permite a manada, que eles vão para a manada de porcos, e a manada se precipita no mar. E isso é um acontecimento, porque aqueles homens foram libertos e viram tudo o que aconteceu. E eles saem para contar o que tinha acontecido com eles, aquela libertação. Né? Então Jesus faz mais um milagre que chama a atenção de todos, que foi a libertação daqueles endemoniados. Então aqui nós vimos o ministério de Jesus se cumprindo, tudo que ele fez, né? Curou tantas pessoas, acalmou tempestades, libertou esses endemoniados. Então aqui tudo que as profecias lá em Isaías diziam a respeito dele estava acontecendo, né? Ou seja, ele tomou sobre si as enfermidades, ele cumpriu esse papel quando curou enfermos. O poder sobre a natureza, que está lá em Salmos, que fala que ele tem poder sobre a natureza, ele dominou. Aqui nós vimos que ele realmente dominou a tempestade. E a libertação dos endemoniados, né, que demonstra a vitória do Messias sobre o reino das trevas, antecipando já o juízo final. Né? Então, cada milagre aqui que Jesus realizou foi para demonstrar que realmente ele era o Messias, o prometido. Então, o que é que nós podemos ver com esse texto, com esse capítulo de Mateus? Que não é apenas registro de milagres, mas é uma revelação de Jesus, que cada cura, tudo que ele fez, o que ele curou, cada palavra, cada gesto de Jesus aqui estava apontando para a sua identidade divina, mostrando quem ele realmente, o que realmente ele veio para trabalhar na obra do Senhor, né? E para implantar o reino de Deus aqui nessa terra. E a gente vê o poder de Deus sobre as doenças, sobre a natureza, sobre os demônios. Então aqui nós podemos dizer, se nós estamos seguindo a Jesus, né? Se nós temos a presença do Espírito Santo, Jesus está conosco, e nós temos também autoridade, né? Para também orar por pessoas que estão endemoniadas e elas serem libertas, orar por pessoas e elas também serem curadas. É isso que nós temos que orar a Deus, pedindo que Ele derrame sobre nós esse poder, essa autoridade, porque Ele curou, Ele restaurou, Ele salvou, mas também para que nós possamos também ter as mesmas características, os mesmos feitos, fazer os mesmos. Ele diz que nós podemos fazer até feitos maiores, né? Claro que isso ele estava falando a respeito do alcance que nós poderíamos ter, a respeito de levar a sua palavra e poder alcançar muito mais pessoas, até mesmo do que ele próprio, né? E se nós vamos ver, hoje também tem grandes pregadores que alcançaram milhões de pessoas, né? Pessoas no mundo inteiro que foram alcançadas por determinados evangelistas.
que foram até mesmo mais do que o ministério de Jesus, a quantidade de pessoas que foram alcançadas por Jesus. Por isso que ele diz na sua palavra que os seus feitos, que nós poderíamos fazer muito mais do que ele próprio, né? Então aqui o capítulo 8 de Mateus fala sobre o poder do Senhor, sobre a cura de doenças, sobre a tempestade, sobre os demônios. Ou seja, Jesus estava mostrando para que ele veio. Assim também somos nós. Nós também temos que fazer o trabalho, assim como Jesus, de orarmos para sermos cheios do Espírito Santo, sermos cheios do poder de Deus, para que nós possamos também orar a palavra e pessoas estão doentes, elas serem curadas, pessoas estão endemoniadas, elas serem libertas, e também possamos até fazer feitos milagrosos, até mesmo no clima, diante dos mistérios que podem acontecer com os problemas climáticos que muitas vezes nós estamos atravessando, né? Nós temos que orar a Deus, porque muitas coisas estão acontecendo e nós temos que orar a Deus para que Ele nos proteja de tanta coisa que está por vir aí, através das previsões climáticas, né? E assim como Jesus operou no clima naquela época, acalmando a tempestade, ele também possa fazer isso hoje, mas também metaforicamente a respeito das tempestades da nossa vida, que Jesus está conosco no barco e é Ele quem é responsável em acalmar as tempestades na nossa vida. Amém?